Olá, começa aqui o diálogo com as candidaturas à reitoria da UFSM, uma série de entrevistas na qual a Sedufis me recebe as 3 chapas que disputam o pleito dos dias 27 e 28 de junho. Nessa edição, contamos com a presença da chapa 2, composta pelos professores Dalvan Reinert e Pedro Brum Santos. Antes de irmos para a primeira pergunta, vamos relembrar as regras para as entrevistas com as 3 chapas. Ponto 1. A entrevista contará com 6 perguntas idênticas para todas as candidaturas e que foram previamente enviadas às chapas. Ponto 2. O tempo para cada resposta é de até 5 minutos. Vocês serão informados quando faltar 1 minuto e também quando se completarem os 5 minutos. Nesse quesito, nós pedimos a colaboração para que tenhamos uma entrevista concisa e direta. Ponto 3. Cada pergunta deve ser respondida por apenas um dos integrantes da chapa, sendo que a escolha fica a critério da própria chapa. Ponto 4. Não haverá edição do conteúdo do material, inclusive por isso pedimos que o tempo seja respeitado. Ponto 5. A veiculação de cada entrevista obedecerá à ordem das próprias chapas, e todas elas serão divulgadas no mesmo dia em nosso site e também nas redes sociais. É importante dizer também que essas regras têm como objetivo promover 3 entrevistas que sejam realizadas nas mesmas condições, sem qualquer favorecimento ou prejuízo. Tanto a metodologia das entrevistas quanto as próprias perguntas foram definidas pela diretoria da Sedufisme com o auxílio da assessoria de imprensa da entidade. Então, começando a nossa entrevista, inicialmente dando as boas-vindas, professor Dalvan Reinert, professor Pedro Brum Santos. E para a nossa primeira pergunta, então, nós vamos fazer esta primeira pergunta para o professor Dalvan Reinert. No final de 2016, foi aprovado o congelamento dos investimentos federais por 20 anos. Mas antes disso, desde 2014, as universidades federais vivem um cotidiano de redução de verbas. Esse cenário tem afetado setores essenciais das universidades, entre esses setores, o de segurança e limpeza. Na avaliação de vocês, qual é o papel da reitoria em um contexto de crise política e econômica e de que forma vocês pretendem enfrentar essa restrição de recursos? Quem responde essa primeira pergunta é o professor Dalvan Reinert e o seu tempo começa agora, professor. Bom, olá, obrigado, Fritz, pela pergunta, Sedufisme pelo espaço de divulgação nessa época de pleito e de consulta para reitor e vice-reitor. Nós gostaríamos de colocar inicialmente, né, nessa questão orçamentária, que nós vimos já há algum tempo, até antes de 2014, com os contingenciamentos de orçamento. Nosso orçamento, com o término do Reúne, ele agregou a verba de manutenção e, nesses contingenciamentos, ora o governo unilateralmente completa, ora não completa a verba de custeio. E cortes estão vindo continuamente nas verbas de capital. Nós temos assim uma visão bem realista, né, que é a questão do orçamento, eles deve ser adequado e sempre nós temos que racionalizar as nossas metas, nossas rotinas, para adequarmos os gastos aos que nós temos disponível. Dentro desse contexto, né, de gastar o que tem disponível e definindo metas, priorizando metas e rotinas, nós entendemos que as prioridades elas têm que ser colocadas claramente pela gestão. Em termos de universidade, né, as prioridades básicas, que são os encargos gerais, depois em termos de assistência estudantil, depois em termos de funcionalidade dos cursos, nas viagens, e assim sucessivamente nos ajustando ao orçamento. Que nós soubemos que o orçamento no nosso sistema, ele não tem solução definitiva, porém, existe o orçamento e o executivo unilateralmente pode cortar e contingenciar. Mas a universidade ela tem que estar preparada para isso. Ao mesmo tempo, nós imaginamos e temos assim a plena consciência que nós temos que reunir
formas de resistência, de enfrentamentos dessas limitações, dos cortes, do contingenciamento, evitando precarização e evitando também redução de investimento na educação. De que formas fazer isso? Por fim, nós entendemos que ainda nas prioridades, manter, especialmente segurança, mas também algo de trabalho conjunto com as nossas lideranças políticas e com nossos expertise, com o nosso conhecimento do quadro de servidores, professores e técnicos administrativos, no sentido de ter essas opções de buscar o recurso necessário para nossas atividades na universidade. Nós sabemos que a questão inicial colocada, dos 20 anos, que foi aprovado pelo Congresso, né, a nossa história, ela nos remete a que nós temos que trabalhar, forçar para que não persista. Nós entendemos e achamos que os 20 anos eles não teremos congelado e vamos lutar reafirmando, né, todo o esforço de juntarmos as forças administrativas, políticas, para também vencermos esse quadro e termos a manutenção e ampliação contínua da universidade como uma instituição pública gratuita e de qualidade. Obrigado, professor Dalvan. Vamos então à segunda pergunta. Existem setores da sociedade, inclusive da comunidade universitária, que veem a universidade pública estatal como dispendiosa e apontam como alternativas, por exemplo, a busca de parcerias com empresas. Como vocês avaliam as parcerias público-privadas na UFSM? Quem responde essa pergunta é o professor Pedro Brum Santos, e o seu tempo começa agora, professor. Muito bem. As parcerias, elas podem ser uma estratégia do desenvolvimento da pesquisa na universidade, talvez da extensão, mas elas em nenhum momento podem atentar contra o pilar básico do ensino público, gratuito e com agregação de qualidade, que é o que almejamos e que é o que defendemos. Então, nesse sentido, a nossa proposta de gestão defende muito claramente exatamente esse ponto. Nós entendemos que a Fundação de Apoio ela é uma facilitadora de parcerias público-privadas, a universidade tem uma certa tradição nesse sentido. Nós temos hoje setores de excelência, sobretudo na pesquisa, que têm se baseado na transferência de conhecimento e na transferência de inovação em projetos dessa natureza. Mas vejam bem, são projetos que passam pelos conselhos superiores da universidade, há uma clareza no acompanhamento e nos relatórios desse projeto, no cronograma de execução financeira, e eles estão sujeitos, circunscritos a uma legislação específica desta dotação orçamentária extra. No entanto, a universidade pública, nas suas ações de ensino, ela é 100% financiada pelo Estado brasileiro. Nós defendemos firmemente isso e estamos convictos de que a atividade fim do Estado ela precisa ser assegurada 100% pelo Estado, porque é desse modo que ela se qualifica e é desse modo que ela é, de fato, eficiente. Isso é uma longa tradição e nós temos isso dentro da universidade, antes de mais nada e, sobretudo, como uma conquista da comunidade universitária. Então, nós estamos alinhados exatamente nesse sentido. Mas a nossa proposta, evidentemente, é uma proposta que vê com bons olhos as parcerias que se estabelecem com a comunidade. E nós temos, por exemplo, uma ideia de propormos para os conselhos superiores uma transformação na própria Pró-Reitoria de Extensão, que passaria, segundo a nossa proposta, a se chamar Pró-Reitoria de Extensão Acadêmica, Cultura e Ações Comunitárias, exatamente nesta linha de aproximarmos uma larga tradição e uma larga experiência que temos através de iniciativas das diversas áreas e dos diversos cursos que já têm uma ação com a comunidade, de modo a estreitar esta ação, trazendo a universidade para mais perto da comunidade e, ao mesmo tempo,
abrindo a universidade para receber a comunidade naquilo que a universidade pode oferecer de transferência dessas áreas de cultura, de lazer, de saúde pela prática. Nós temos agora um centro de convenções que está em fase de conclusão, são necessárias obras para a sua efetiva conclusão, mas nós queremos fazer uma efetiva discussão com a comunidade interna, especialmente, sobre o modo mais adequado de utilização e de disponibilização desse centro de convenções. Não é? Nós temos áreas de artes, a dança, o teatro, a música, as expressões visuais, que certamente poderão fazer um uso muito adequado desse espaço, ao lado dessas questões que são demanda de toda a comunidade universitária, como formaturas, realização de eventos, de feiras, de workshops, de oficinas, e o centro de convenções é um local adequado para isso, do mesmo modo que o centro de eventos, não é, que tem uma potencialidade muito grande. Hoje, na universidade, ele está sendo ocupado, não é, alguns próprios com habitação estudantil, não é, a Agitec está funcionando ali dentro, há outros órgãos da universidade também funcionando ali dentro, mas nós esperamos que o centro de eventos volte a abrigar os eventos que tradicionalmente ali se realizavam, numa parceria com a extensão, com a pesquisa e com o ensino, fazendo por dentro uma relação orgânica dessas atividades e tornando a universidade mais próxima da comunidade em geral. Obrigado, professor Pedro Brum Santos. Vamos, então, à terceira pergunta, de um total de 6. A pergunta 3. A proposta de emenda constitucional que legalizava a cobrança de taxas e ou mensalidade em cursos de pós-graduação lato sensu de universidades públicas foi derrubada na Câmara dos Deputados, mas julgada legal pelo Supremo Tribunal Federal. Qual a posição da chapa sobre a cobrança de taxas em cursos de especialização? Em caso de dirigirem o FSM, pretendem instituir esse tipo de cobrança? Quem responde essa pergunta é o professor Dalvan Reinert, e o seu tempo começa agora, professor. Muito obrigado. Nós temos reafirmado, né, a resposta para questões similares a essa, de que apesar de todos os riscos, as tentativas e outras, né, de privatizar, de cobrar, em algumas posições da universidade, nós temos reafirmado a nossa posição, que em todos os fóruns, que nós, como reitor e vice-reitor, e nossa equipe de gestor principal, vamos defender, de uma universidade que seja pública, gratuita, vamos fazer e perseverar na busca da qualidade e transversalizar empreendedorismo, inovação, criação, dentro dos nossos cursos e seja de graduação, pós-graduação e por dentro. Então, nós temos essa questão assim bem clara. Por outro lado, nós também entendemos que a universidade tem os marcos regulatórios e, além disso, não vai ser a vontade do reitor ou do vice-reitor, né? Apesar de nós sabermos que propostas podem surgir e que passam sempre, necessariamente, por 2 conselhos superiores para que qualquer iniciativa nesse sentido se efetue, que é aquela decisão do STF, como mencionado, que remete ao CEP e ao Conselho Universitário. Mas nós temos, assim, bem claro, até por experiências em outros locais, né, de que pelo menos o pagamento desses cursos, de vários tipos de cursos de especialização, eles geraram em má utilização do próprio recurso da universidade. Então, para nós, assim, nós temos bem clara essa posição da universidade pública e gratuita. Certo, obrigado, professor Dalvan. A pergunta 4, então. Após uma década do início da expansão, alguns campi da UFSM ainda vivem muitas dificuldades. Entre elas, por exemplo, estão os escassos recursos para a permanência, o que provoca um alto índice de evasão. Quais as propostas de vocês para qualificar a expansão e quais as políticas no que toca ao acesso e permanência na UFSM? Quem responde, aliás, quem continua respondendo a pergunta é o professor Dalvan Reinert, e o seu tempo começa agora, professor. Obrigado. Acho que é um assunto bem amplo,
de resposta, né, todas essas questões colocadas, mas eu começaria colocando a Universidade Federal de Santa Maria lá na sua origem, né, como um protagonismo forte no processo de expansão das faculdades, da expansão das faculdades lá no início da história, posteriormente com os colégios agrícolas e, mais recentemente, com a primeira expansão, mais próximo dos nossos tempos, que foi a expansão, considerada a expansão 1, que foi a criação dos campos de Frederico e campos de Palmeira, 2004, 2005. Paralelo a isso, nós tivemos também na expansão 1 uma experiência rica da Universidade Federal de Santa Maria, uma contribuição basicamente solidária, dá para se dizer assim, né, na implantação de 5 campos na Universidade Federal dos Pampas, né? A universidade teve essa contribuição forte na construção da nossa Universidade Federal do Pampa. Então, isso nos remeteu a experiências de relação, novamente, né, o protagonismo, experiência de expansão. Expansão sempre elas ocorrem por política de governo, um pouco mais intensa ou mais lenta, mas através de projetos. E esses projetos eles vão se desenvolvendo. Nós tivemos, logo em sequência à expansão 1, 3, 4 anos depois, outro projeto que foi uma política de governo, que foi o Reúne. E aí as nossas expansões passaram a ter também uma nova duplicação, né? Então, nós tivemos ainda aliado a essas duas expansões, uma criação e uma duplicação rápida, em questão de 4, 5, 6 anos, e nós tivemos também essa experiência de aplicação e mudança do sistema de ingresso também. Então, nós temos assim, a evasão, como por si só, ela depende muito da assistência, das políticas de permanência do estudante no curso, no campus, né? Mas também a evasão ela teve relação com o nosso processo de saída do antigo vestibular, do PS, seria o vestibular, em três etapas, ou numa etapa única, para o SISU, que foi um condimento extra no aumento do processo de evasão. Ainda mais, com um condimento extra nos processos de evasão dos campos fora de série, nós tivemos uma política que não estava bem ordenada no processo de ingresso pela própria universidade. Nós tivemos erros no processo de ingresso e talvez não foi assumido e tivemos muitas vagas ociosas, 2015, 2016, corrigidas em 2017. Né? Então, as taxas de ocupação que está se ventilando hoje, né, na campanha é uma taxa de ocupação, é menor do que aquela que está sendo ventilando, mas é a taxa de 2017, não coincide com a de 2016. Isso nos remete, como reitores, 2018 para frente, a um desafio maior, que aí sim vem no bojo de outra pergunta, de que como qualificar. Nós temos que, em menos de 8 anos, nós tivemos uma criação, duplicação. Agora nós vamos ter tempo para fazer consolidação e qualificação da nossa expansão, dos processos, da nossa relação com os campos fora de série. 1 minuto, professor Dalvan. Temos mais um campus em Cachoeira do Sul, temos que já dar esse passo adiante com a nossa experiência de Palmeira e Frederico. Hoje estão separados, com autonomia, estão funcionando melhor já como 2 campos independentes, e usar essa experiência para Cachoeira. Nós trabalharmos aí em termos de qualificação do planejamento e trabalharmos a UFSM como um todo. A UFSM é o campo sede, é o campo Cachoeira, o campo Palmeira, o campo Frederico, o campo Palmeira e o campo Cachoeira, né? E nós temos que trabalhar com ousadia no processo da evasão e no preenchimento de vagas. Nós não concebemos não fazer processo de ingresso para vagas remanescentes. Nós envidaremos esforços fortes para processo de ingresso e reingresso e termos taxas de formação alta, para nós termos
muito mais pessoas se qualificando, se formando Encerrado o tempo, e voltando para a Dalvan. sociedade. Obrigado, então. Vamos, então, agora à pergunta de número 5, que, conforme a chapa definiu, vai ser respondida pelo professor Pedro Brum Santos. Como o senhor avalia a participação da sua unidade de ensino no processo Statuinte? E quais os próximos passos para a efetivação desse processo? Pois olha, eu até conversei com o professor Dalvan antes da gente aqui vir enfrentar as questões, enfim, discorrer sobre elas, e acho que tanto no CAL, que é a minha unidade, Centro de Artes e Letras, como no CCR, que é a unidade do professor Dalvan, há uma coincidência, sim, de uma baixa participação inicial na Statuinte. Eu não sei se esse não é um panorama extensivo a toda a universidade. Num primeiro momento, parece assim que a nossa comunidade custou a se sensibilizar, a se inteirar e, de fato, começar a ter uma participação efetiva nos encontros, a, digamos assim, aderir ao cronograma, escolher os delegados, participar da montagem das comissões. Do ponto de vista do CAL, pelo menos, foi assim que aconteceu. Nós não tivemos essa participação efetiva no primeiro momento, depois até a própria comissão organizadora do processo fez uma campanha, compareceu no centro, estabeleceu um processo de motivação das equipes e da comunidade do centro. De modo que, num segundo momento, nós avançamos para a eleição dos delegados, para a participação em comissões, e até diria hoje que o meu centro, particularmente, está tendo uma participação ativa nas atividades da comissão, com digamos assim, a problemática aquela que a gente tem acompanhado, que é uma dificuldade de reunir os colegiados maiores. Nesse momento, nós sabemos todos, a comissão está até, a Statuinte está até em suspenso, em parêntese, em função mesmo desse processo de consulta na universidade. Mas nós entendemos que os trabalhos vão ser retomados, e esse é um processo instaurado, nós temos plena consciência, ele é um processo que vai continuar na universidade, e ele é soberano, ele foi aprovado pelo Conselho Universitário, ele tem as suas etapas de programação que certamente vão ser cumpridas. Nós estamos muito tranquilos com relação a isso. Aliás, eu até aproveito essa oportunidade para dizer que nós nos apresentamos com uma proposta que sequer é uma proposta de oposição que é propositiva também, que é construtiva em relação à atual gestão. Mas nós temos muito certo assim, que aquilo que foi iniciado, aquilo que está andando e, sobretudo, o que demanda, como é o caso da Statuinte, de uma decisão que é coletiva, de uma vontade da comunidade, não vai sofrer nenhuma solução de continuidade. Muito antes, pelo contrário, nós estaremos aí para respeitar a decisão soberana. Então, uma vez eleitos, nós esperamos que o processo continue normalmente no segundo semestre, ainda nem é sob a égide da atual gestão, porque eu acho que a Statuinte, nesta altura, independe de gestão. Mas, enfim, transcorrendo enquanto a atual gestão ainda estiver no comando da universidade. E uma vez assumindo o comando em 2018, nós estaremos prontos para dialogar com, digamos assim, com a condução do processo, da maneira como ele está posto. Nós sabemos que hoje já há, de parte das comissões, resultados muito interessantes, que algumas comissões andaram bastante, que há contribuições efetivas. Claro, há uma preocupação depois, porque dependendo do modelo de universidade que sair da Statuinte, nós vamos certamente ter redistribuição de pessoal, mexida na matriz orçamentária, enfim, reestruturação da estrutura de organização da universidade. Mas isso também é uma questão tranquila, que está regida, vai para os conselhos superiores, existem leis maiores e tudo isso há que ser adequado dali para frente. Então, nós estamos, em relação a isso, muito tranquilos para tocar o processo uma vez assumindo a universidade a partir de 2018. Obrigado, então, professor Pedro Brum Santos. Vamos, então, à sexta e última questão. O professor Dalvan vai responder. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a IBSER, foi vendida para a comunidade universitária santamarense como a solução para os problemas do hospital universitário. Atualmente, o que se percebe é um inchaço nos atendimentos e precariedade em alguns setores do hospital.
A cedência à EBSER como solução para o hospital universitário foi acertada? Como a chapa avalia a questão da EBSER? Quem responde, então, esta pergunta, a última pergunta, é o professor Dalvan Reinert, e o seu tempo começa agora, professor. Obrigado, Fritz. Nós temos, vou começar respondendo a última pergunta, como vem a EBSER. Ela foi uma empresa criada recentemente, nova, 4, 5 anos, uma empresa que surgiu numa demanda forte de problemas, questionamentos do TCU em todas as universidades que tinham hospital universitário no Brasil. Nós tínhamos questão das fundações, precarização de serviço via as fundações dentro das universidades, e surgiu a empresa com uma missão ou com premissas assim bem claras. A empresa trabalhar com atendimento de qualidade e, por consequência, ter o ensino de qualidade junto com esse atendimento de qualidade. E, por outro lado, amenizar, não digo resolver, amenizar o problema da falta de pessoal, que o governo não estava liberando as vagas para enfermeiro, médicos e todos os profissionais que trabalham dentro do hospital universitário. A universidade aderiu, a EBSER hoje em Santa Maria tem 804 servidores, é um número expressivo, ao passo que a universidade tem um pouco mais de 1.000 e poucos do RJU. Não houve excedência, os técnicos, os servidores têm o direito de não serem cedidos para a empresa, e a empresa ela foi aumentando o serviço e mudando os protocolos. Então, há uma necessidade de ajuste de todo esse relacionamento entre os RJU e o pessoal da empresa. A colocação inicial na pergunta, ela tem uma fundamentação que praticamente é uma realidade hoje no hospital. Nós temos os servidores do RJU que estão num limbo de ação com o pessoal da empresa. Nós entendemos que existe um vácuo, uma lacuna, e que é a responsabilidade da reitoria junto com a responsabilidade da superintendência e dela com as gerências, com a divisão e com o setor, e com as unidades. Então, há uma necessidade de um trabalho, de nós criarmos um elo de ligação ou um órgão que faça esses dois sistemas trabalharem conjuntamente dentro do que se quer, dentro do ensino, pesquisa e extensão, que naturalmente já faz fortemente o hospital universitário, mas também a parte de ensino. Então, nós temos hoje no hospital, dioturnamente, mais de 2.000 estudantes circulando. E as metas têm que ser atendidas. Então, nós temos assim uma mescla de que nós temos a empresa, que ela surgiu para resolver um problema de gerência, de falta de pessoal, e de investimento. Houve parte dessa aplicação, e o nosso desafio, como reitoria, é nós agirmos ativamente no processo de relacionamento entre os servidores da Universidade Federal de Santa Maria, pelo RJU, e os servidores seletistas da empresa, da EBSER, da empresa. É um desafio? É um desafio. Um minuto, professor. Nós temos experiência na universidade de vários anos, mais de década, que tinha 2 sistemas. Então, a diferença de regimes não é o problema. Nós temos que trabalhar dentro da aferição do melhor serviço e da melhor condição do USM, como hospital-escola. E nós entendemos e vamos trabalhar do USM como hospital-escola dentro da nossa proposta, que a nossa proposta é de nós dialogarmos, ouvirmos, agregarmos e agirmos, para nós construirmos aquilo que nós julgamos, com o professor Pedro, com toda a nossa equipe de apoio, juntos, para nós construirmos um novo amanhã. Chapa 2. Obrigado, professor Dalvan.
Com essa resposta, então, nós estamos encerrando o diálogo com as candidaturas à reitoria da UFSM, uma série de entrevistas produzida pela SEDUFSM com as 3 chapas que concorrem ao pleito dos dias 27 e 28 de junho. Hoje, então, nós tivemos a presença da chapa 2, composta pelos professores Dalvan Reinert, Pedro Brum Santos. Nós agradecemos imensamente pela presença de vocês, por terem aceito o convite, e também agradecemos a você que nos assistiu e nos deu audiência.